Então, a perspectiva do Paul Venn, ele traz justamente a do Mark Bloch, de que a partir do problema que nós, historiadores, enfrentamos no nosso tempo presente, a gente traz isso na nossa pesquisa, através dos conceitos que extraímos dos intelectuais ligados às áreas da política, a área da antropologia econômica. E aí, mas como que eu vou descobrir esse teórico? Olha, geralmente o caminho mais fácil é quando você pega o seu tema, não precisa ser, obviamente, ele todo, não vai ter, mas pega um trecho do seu tema, um título, coloca ali, ou só o documento, em plataformas, no Google Acadêmico, na academia.edu, e dali sempre tem um pesquisador que já abordou o seu tema, isso de fato. Aí você lerá esse texto, que já foi dito por outras pessoas, e dali ele vai abordando e vai destrinchando qual caminho ele está indo. Se é um caminho político, se é um caminho social, se é um caminho antropológico. E aí você busca nesse o começo da sua descoberta teórica. Aí você vai e analisa, me serve, não me serve, qual linha que eu estou indo, qual linha não estou indo, e dali você constrói os seus conceitos teóricos, aquilo que você deseja observar. Como eu já disse outra vez, e possivelmente vocês vão ver o professor doutorando Felipe Araújo falando sobre isso, né? A teoria é um óculos. Então, toda vez que você observar na historiografia, que a historiografia são os autores que falam sobre o seu tema, você enxergará qual óculos eles utilizaram para enxergar o documento. E a partir disso, vocês terão um modelo de como fazer isso com as suas narrativas. Então, só que aí o professor Júlio, ele teve um problema familiar, e para vocês não ficarem mais um tempo vago, eu estou dando teoria. Tá bem? Que aí vocês terão mais uma semana com tempo vago e é legal. O fórum está vindo e vocês têm que ter principalmente afinco sobre a teoria, que é ela que ajudará vocês a mobilizar o tema e a problemática. Porque a partir do discurso, ou melhor, a partir da historiografia, que você obrigatoriamente tem que fazer o debate historiográfico na problemática, a sua teoria tem que estar ali escamoteada, de algum jeito. Seja na escolha dos seus historiográficos sobre o seu tema, ou na própria abordagem que você vai levar ao título. Por exemplo, se eu escrever, é igual aqui, o inventário das diferenças histórias e sociologia de Paul Venn. No título, ele já está trazendo a teoria dele. Perceberam? E qual é a teoria dele? Muito explícita. Social. História e sociologia. Então, a transdisciplinaridade que ele fará com os conceitos da sociologia utilizados na história. Então, muitas das vezes, a teoria de vocês vem ao título na pesquisa de vocês. E assim, igual política e religião no mundo antigo. Eu vou mobilizar qual teoria? A teoria política e religiosa. Então, já vem no título a teoria de vocês. Então, para não perderem tempo, seria injusto deixarem vocês com um tempo vago hoje, porque o fórum está na porta e vocês precisam estar cascudos nessa perspectiva teórica, de você ler e compreender os conceitos que o autor aborda sobre a sua linha. Se é história cultural, das representações, etc., qual teoria anda por ali?
vou utilizar o Weber. Qual teoria eu posso mobilizar com o Weber? E já trazer ela no texto. Porque parece que não, mas nós, historiadores, sim, lemos muitas das vezes o livro pela capa. Porque o título dele vai indicar se a gente vai aproveitar aquele pudim ou não. Por isso que tem uma frase de muitos historiadores, mas a primeira vez que eu escutei isso foi do Ciro Flammarion Cardoso, que ele fala assim, o pudim vai ao gosto de quem come. Porque você olha o livro e está lá, Sociologia de Hospécia de Ésquilo. E se meu campo não é da sociologia, eu não vou nem experimentar aquele pudim. Porque se eu experimentar, eu vou falar, olha, não gostei, está com muito açúcar. Porque ele escolheu a área sociológica a qual eu não tenho afim. Basicamente isso. Então, vocês têm que estar com esses conceitos e com essa mobilização teórica muito bem fixada e consolidada na cabeça de vocês. Porque a teoria é uma das disciplinas mais difíceis que tem na área de história. Eu gosto porque eu apanhei muito, então por isso que eu tenho gosto pelas coisas, né? Aquilo que você tem mais dificuldade é aquilo que você mais gosta posteriormente, de tanto estudar. Foi assim também com o Legoff, ele foi reprovado as 4 vezes em medieval e apanhou tanto medieval que virou um dos maiores medievalistas da década dele. Então, de tanto apanhar, você acaba aprendendo ainda mais. E aí, dito todas essas coisas e passado o livro para vocês, lá na página 5, eu não vou ler o livro todo, eu gostaria muito, mas não teremos muito tempo para isso. Na página 5, o autor ele é muito claro. Lá no segundo parágrafo da página 5, ele vai dizer assim, lá no finalzinho, nas últimas 2 linhas do segundo parágrafo. Materialmente, a história é escrita com fatos, formalmente com uma problemática e conceitos. E aí, concatena que eu estou falando para vocês. Sem conceito, fica um pouco difícil de vocês enxergarem e mobilizarem a teoria de vocês. Porque é a teoria que vai responder essa problemática. Alguma dúvida? Um exemplo na prática? Alguém gostaria? Acho que o Abel pode ir primeiro, então. Valeu, Guilherme, valeu, Edmar. Mestre, assim, porque eu estou entendendo o que você está falando, mas a problemática, a gente tem que necessariamente vir com análise teórica, metodológica de um autor específico, ou a gente pode usar como a gente leu agorinha, né? Porque, assim, o fato histórico em si. Porque, assim, o meu tema é basicamente, quase uma comparação historiográfica, né? 2 fatos, né? Então, assim, tem um fato e tem já toda uma historiografia falando sobre aquele fato social. Eu tenho que, necessariamente, já nesse primeiro momento, apontar um teórico de metodologia, de sociedade, sobre esse fato histórico, já muito discutido entre vários historiadores? Então, Abel, 2 coisinhas para a gente organizar a nossa mobilização. A metodologia é uma só. Ela não se mistura com a teoria. A metodologia é a descrição do seu documento veio, qual a procedência, o que ele quer dizer. Isso é metodologia. A teoria é a maneira que você vai enxergar isso. Se você vai enxergar essa mobilização sua pelo lado político, tem 2 coisas acontecendo em territorialidades diferentes e como elas se entrelaçam com o meio político. Será que tem grupos políticos que utilizam disso para se enaltecer no poder ou para se manter no poder? Aí, está percebendo que poder é um conceito teórico? Aí você pode usar, então eu vou observar esse poder a partir de Foucault, um exemplo.
Então, você já tem um teórico relacionado ao conceito de poder E ao futuro. Gerson, Só um exemplo, tá, Bel? Não necessariamente você terá que utilizar a teoria na problemática. Porque a problemática é aquilo que você questionou do documento. Você fez a sua grade e ali você apresentou, viu coisa, por exemplo, o local que ele foi produzido. Aí você pergunta, olha, por que ele foi produzido em tal lugar e apareceu em outro? É uma problemática, você questionou o seu documento. É isso que é importante vocês fazerem, questionar o documento de vocês. Por isso que os professores, eles batem na tecla da grade, porque sem a grade metodológica, fica difícil vocês questionarem o documento. Muito difícil. É igual o Guilherme apresentou uma grade de análise de imagem. Ali ele já tem a problemática dele. Por qual motivo o guerreiro estava vestido daquele jeito? E por que estava representado em cima do cavalo? Essas são as problemáticas. Aí ele vai olhar isso a partir da cultura. Era essa entendeu? minha... Aí, se for da cultura, pode falar, galera. Era essa a minha dúvida, porque, por exemplo, você falou, e pegando até o que o Abel falou, por exemplo, eu quero analisar o Cavaleiro Medieval, então eu vou pegar essa visão da análise, por exemplo, eu tenho um livro lá do Jean Fleury que fala sobre a Cavalaria Medieval, ou eu vou analisar sob uma perspectiva mais ampla, porque isso está um pouquinho dificultoso ainda de eu entender, mas eu entendi o que você falou. Por exemplo, eu quero analisar a representação do Cavaleiro Medieval. Eu vou olhar a imagem do Cavaleiro Medieval ou utilizar o conceito de representação para analisar o Cavaleiro. É isso que eu estou fazendo uma... Não. Você observa, por exemplo, você acabou de falar, a representação desse cavaleiro no documento. Por que esse documento foi produzido com essa representação? Essa é a sua pergunta. Você parte dessa pergunta e vai lá no conceito teórico. Quem fala de representação? Ah, tá, agora entendi. Aí eu opto por uma pessoa que utiliza o conceito de representação e juntamente com esse conceito, aí eu poderia pegar, por exemplo, o Jean Fleury mesmo, que fala do que é o cavaleiro medieval e a representação do que é o cavaleiro, aí seria isso, né? Isso, que aí você já cria o debate historiográfico a partir do seu conceito teórico, que é a representação. Como que esse historiador observou esses cavaleiros, o que ele enxergou sobre isso, o que seu conceito teórico de representação, o seu autor diz sobre isso, e o que você vai abordar. Por isso que é muito difícil, porque mistura-se historiografia com teoria e vira uma salada. Historiografia é uma coisa, teoria é outra coisa e metodologia é outra coisa. Elas se complementam, mas são diferentes. Você utiliza a metodologia para analisar e questionar o seu documento. A partir disso, você questionou seu documento. Nesse questionamento, igual ele falou, a representação dos cavaleiros. Se ele já questionou os documentos e colocou a representação, ora, ele pode utilizar os teóricos de representação. Se o Abel analisou duas possibilidades de sociedade diferentes, e ele observou ali que há grupos políticos, supostamente, tá, Abel? Não que seja exatamente isso que você olhou, mas você observou isso, olha, tem poder, tem imaginário social, aí você vai, poxa, aqui eu posso utilizar o imaginário social do Bronislaw básico, posso olhar também a partir do Marco Auger, dos aspectos identitários relacionais. Esses teóricos não se conversam, eles são diferentes, você escolhe um e desse um você destrincha, buscando responder o seu questionamento que você fez a partir da grade metodológica. E assim você constrói. Tema, aí você apresenta o seu tema, a representação dos cavaleiros na Turquia, um exemplo, esse é o seu tema, você apresenta, e qual é a problemática? O questionamento que você tem. Por qual motivo o cavaleiro foi representado assim? Foi para criar um imaginário social ou não? Aí você vai.
podemos observar na perspectiva do tal autor que para ele era isso aqui. Aí você monta o debate historiográfico. Aí vai chegar na parte de teoria, você analisa ali. Se você discorda da historiografia apresentada, você propõe um olhar alternativo. Você nem dita se está errado ou certo, até porque não somos juízes. E nem temos pedigree para tal, porque não criamos conceitos. Se não criamos conceitos, a gente cria o olhar alternativo. E aí, a partir do olhar alternativo, a gente observa isso daqui como uma representação ou como um aspecto relacional entre grupos diferentes, de sociedades distintas, que se entrelaçam e tem ali uma interação e integração entre elas. E aí você destrincha a sua teoria. Entenderam, gente? Perfeitamente. Confuso? Agora, Então, outra coisa também interessante, quando vocês forem produzir o tema problemático, nunca comecem com a frase esse trabalho visa ou este projeto visa, porque visa é o objetivo. Você não vai visar nada. Você vai partir de um princípio, vai partir de um pressuposto. Aí, começando a frase desse estilo, partindo de algo para algum lugar, você está dando uma ideia de direção. Você vai encaminhar em uma direção. E objetivos aí, sim, observar esse trabalho, compreender isso, aquilo, observar aquilo, outro. Eu já estou dando um spoiler de como se faz um projeto de pesquisa. Se já pegaram, quem já entendeu já pegou como é que é mais ou menos. Então, dito tudo isso, a gente vai partir para a prática, que eu vou apresentar para vocês um possível teórico, e aí quem gosta de economia vai gostar desse autor, e ele nos ajudará a compreender a escolha de conceitos dentro do seu tema. E aí eu gostaria da participação de vocês para quê? Analisar o tema de vocês e começar a treinar se o seu tema encaixa nesses conceitos apresentados. Porque ao ler um livro, eu vou ler Weber, eu vou ler Roger Chartier, eu vou ler Bronislaw Bassi, qualquer outro teórico, como é que você vai perceber se o seu tema encaixa ali ou não? Se você está indo para uma história cultural, para uma história política, uma história social, uma história antropológica, se encaixa ou não? Então, a gente vai fazer esse exercício e aí eu conto com a presença de vocês para a gente articular isso melhor, a fim de compreender ainda mais. Tá bem? Alguma dúvida? Pode falar, Júlio. E, Gerson, eu queria te perguntar, porque, na verdade, eu acho que eu estou tentando fazer isso um pouco que tu está falando aí, né? Porque quando eu conversei de manhã com o professor Alaí, sobre essa perspectiva de que eu acabo caminhando um pouco para o lado da justiça, né? Porque o meu documento ele fala sobre a prisão de Paulo e a cidadania dele romana, né? Então, estou procurando elementos para dialogar com o meu documento, que é um pouco do que tu está falando aí, né? Agora, eu queria saber, assim, qual é o limite desse diálogo para que eu também não fuja do meu documento e fique numa hipótese que gira mais na perspectiva dos teóricos com que eu vou estar dialogando, né? Porque eu vou estar, pelo que eu entendi, a gente está procurando um referencial teórico para dialogar com o documento. Seria isso? Sim, mas não são teóricos. É teórico singular, um só. E eu estou conversando aqui com o seu orientador, vem aqui, José Roberto. E a gente estava exatamente falando do seu trabalho, o quanto ele pode ser interessante, o seu trabalho.
Mas aí você tem que conversar com ele para encaixar as ideias. Porque o seu trabalho já é interessante por si só. Já cativa por si só. Mas aí você tem que conversar com ele para encaixar o teórico. Eu já apresentei Marco G para vocês. O seu trabalho, Júlio, se você partir do conceito de aspecto identitário e relacional, você já tem um teórico fundamentado. E a sua pergunta, o seu documento já faz a pergunta sobre isso. E aí você já parte da pergunta: por que que os livros buscaram a identidade de Paulo? Já é uma pergunta. Oi? No caso, eu contei o Marco G. O documento? Aí você tem que escolher o documento também, Ju. Qual o documento que você vai abordar? Vai a partir dos Gálatas. Eu acho que foi isso que o professor José Roberto falou com você, conversou com você. Se for de Gálatas, aí você parte de Gálatas, destrincha esse documento de Gálatas e aí começa a questionar. Por que que Paulo foi observado assim em Gálatas? Qual o motivo? Aí se você ou colocar o óculos da antropologia, da história antropológica por Michael G., seria o aspecto identitário, na busca de identidade, de taxar Paulo como tal, como apresenta Gálatas? Por qual motivo? Aí, por qual motivo Gálatas descreve Paulo assim? Aí você põe, de hipótese, seria o aspecto identitário? De fortificar uma identidade a partir desse personagem? Mas são coisas que você precisa falar com o seu orientador. E todos vocês precisam falar com o orientador de vocês acerca de tudo isso que vocês têm em mente. Tudo isso. Então, todos os autores que eu apresentei até aqui é um exercício para vocês observarem se o seu tema encaixa. Eu gostei disso aqui. Dá para encaixar? Não sei. Conversa com o orientador. Meu tema é esse, o que eu pretendo é isso aqui, o que eu li é isso aqui, gostei, encaixa, é possível, não é possível. E aí ele vai te dar um caminho das pedras a qual seguirá. Aqui é só para vocês entenderem como é que essa observação e esse óculos encaixa no tema de vocês e na documentação de vocês, que é o mais importante. Você nunca foge da documentação. Afinal de contas, é ela que vai te dar o caminho para as perguntas e respostas. Dúvidas? Não, beleza. Posso seguir? Entendeu, Júlio? E é um recado também, entre em contato com o orientador. Sim, eu mandei um e-mail para ele. Na verdade, eu não mandei ainda a grade, porque eu estou fazendo uma reformulação aqui, porque eu fiz um recorte dentro do livro de Atos, né? E no livro de Atos, ele dialoga com uma outra passagem, em outra passagem, quando ele fala... Mas eu já estou falando... já é outra parte do documento, então que eu não estou dialogando na minha grade metodológica, entendeu? Para não tornar o texto muito complexo, Então, porque um contexto vai puxar outro. Sim, calma. A grade, por exemplo, é um documento só. Porque não dá conta, o tempo é muito curto para vocês escolherem 2 documentos e fazerem a grade diferente para 2 documentos. Um documento só. Descobriu que esse documento dialoga com outro, no texto você faz esse embate de forma muito rápida. Ou para confirmar aquilo que você defende, ou para buscar um olhar alternativo a partir desses 2 documentos, mas a sua análise é de um só. Porque se você fazer uma coleção de documentos, você vai ter que fazer grade para cada um e o tempo é muito curto. E a numeração de páginas também é limitada. Então, um documento, descobriu que esse documento dialoga com outro, discorre isso no texto, num capítulo, entendeu? Senão fica muita coisa e não dá conta, infelizmente. A gente tem que poldar, senão vira
uma árvore sem fim. É por isso que a gente busca aqui no curso a caminhada de vocês, porque a gente sabe que a pesquisa não vai acabar aqui na especialização, ela vai continuar. Porque, é como eu disse, a resposta tá curta. Precisa ampliar essa resposta no final. Você chegou a uma resposta, mas ainda não responde todo o problema. Tem muita coisa ainda para ser vista. É por isso que tem mestrado, tem um doutorado, tem muitas das vezes pós-doutorado. E a pesquisa, às vezes, não tem muito fim. E as possibilidades só vão aumentando. Dúvida, gente? Edmar, Posso você seguir? falando agora, o seu microfone estava fechado. Eu não sei se a Edmar tem alguma coisa para... Pode, não precisa ser. Precisa não. Eu fiz assim também. Não precisa ser sequencial, não. Pode ser verso aleatório. Não. Por exemplo, você coloca na observação aquilo que você deseja extrair. Aí, por exemplo, eu desejo extrair o aspecto relacional. É o meu objeto. A pertinência é o verso da onde está esse trecho, que eu consigo extrair esse aspecto relacional. E do outro lado, são aquilo que eu acho na relação entre o aspecto relacional, a pertinência que eu extraí do documento e o que eu acho daquilo ali, lá do outro lado. Aí você faz isso daí direitinho e não importa a ordem, porque isso vai muito de acordo com aquilo que você tá na observação sua. Falar alguma coisa? O professor está falando aqui em relação ao Júlio. Se vocês escutam aí, está dando para escutar? Está dando para ouvir? Tá? Então, está assim, Atos 16, linhas 35, 39. Ouviu, Júlio? Ouviu, Júlio? Como não entendi. 39. Atos 35 a 39. Atos 16, linha 35, 39. Oi? Anotei. É isso, Júlio? Então, aí eu vou dizer a frase, toda a frase. Quando amanheceu, os magistrados mandaram soldados ao carcereiro com esta ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordem para que você e Sila sejam postos em liberdade. Agora podem sair. Vão em paz. Paulo, porém, disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, aí o que eles prestam atenção, cidadão romano, Paulo dizendo que ele é um cidadão romano, né, que é isso que você vai ver, seu tema é Paulo como cidadão romano, né? Então, é essa frase que vai interessar. Eles nos já soltaram publicamente, sem processo legal, contra nós e nos levantaram da prisão. Agora querem livremente que, secretamente, nos livrem. Não, venhamos mesmo e nos libertem. Soldados romanos relatam isso aos magistrados
Paulo e Sila eram romanos que ficavam aterrorizados. Então, no livro do Atos, o autor sinaliza que Paulo é romano em 2 momentos. Então, o seu tema é por que o livro de Atos salienta, em algumas passagens, Paulo ser romano? O que isso representa? É o seu questionamento, é a sua pergunta. Né? Por que Paulo é tratado no livro sendo um romano? Qual é a função social dele? Qual é o papel social dele? Ele é um sujeito. Eu posso tratar isso como o livro do Peter Burke, que é o sujeito social, então, teoria social. Ele é um agente social romano. Como é que isso se processou na antiguidade antes dele ser um primeiro cristão? Como é que isso funciona? Né? É isso que você vai desenvolver. É isso que eu estou esperando que você desenvolva. Não tem nada de religião aqui. E isso é o quê? Política e sociedade. Entendeu? Como é que processa a relação teoria com o seu tema? Seu tema vai depender da pergunta que o seu documento traga. Então, todos vocês vão ter que olhar o documento, que temas são elencados e qual teórico vai caber ali. Né? Então, vai depender muito do o que tem no documento e da pergunta do documento. Mais nada que isso. Certo? Oi, todo mundo? É isso. Obrigado, professor. É exatamente isso. Por isso que isso também eu entendi. Professor Roberto, é por isso que esse tema é interessante, assim como de todos vocês. Porque cada um tem sua peculiaridade, sua... eu vi aqui, vou dar uma olhada. Isso. O computador também não está ajudando. Está travando direto. Agora vai. Não, não. Por favor. Que aqui o computador travou. Admara? Todo mundo consegue me ouvir? E acho que a internet lá tá bem complicada. Acho que ele não está ouvindo mais, não. Sim, eu moro pertinho aqui da UERJ. E toda vez que chove aqui... Ih, eu acho que agora travou tudo. Analisando. Admar, ele saiu. Ele saiu. Ele caiu. ele caiu. Caiu, é. Ele caiu. Eu tava Não, também ouvindo, estou Admar. ouvindo aqui, pô. Pois é. Ó, voltou. Rapaz, eu acho que não, porque
Ele está me colocando em mais dúvida, pô, porque eu estava com outra perspectiva. Mas está tranquilo. Rapaz, vou te falar. Agora eu vou falar igual a gente lá do interior fala. Rapaz, dá mole não, porque o gambá já está dado, é só você assar agora. Já está pronto. O professor José Roberto te deu mastigado. Olha aí, Júlio, que facilidade. Que maravilha. O Roberto é um pai, é um pai. Acho que podia botar o Paulo André e a Marta aí, para a gente também fazer uma reunião. Hein, Abel? Admar, está me ouvindo? Teu documento é de o quê? Não está dando para entender, professor, está travando. Ouviu? Isso. Tá. 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 Sim. Tá. Mas só você vai ver isso? O teu tema é ver isto? Tá. Então, aí, no caso, as passagens que você vai pegar é a representação dele como bispo. Não é isso? Aí seria assim, a primeira passagem, ele fazendo o ritual, né? Depois a outra passagem de ele fazendo outra coisa que o traga como uma representação de bispo, não é isso que você vai fazer? Ah, então tá. Então aí você pode pegar passagens, pedaços aonde a função social dele como bispo esteja presente. Aí está certo. Tá? Passagens da carta onde a função dele, a função social dele como bispo, que aí você está usando o conceito de representação. Só que, quando vocês forem fazer isso, vocês precisam ter em mente o quê? A representação. Quem é o autor que trabalha isso? É o Chartier? Então, Chartier. Então, no caso, tem o conceito de representação. Só que no livro do Chartier, a representação não vem sozinha. Ou vem? Porque, no caso, você não vai só usar o conceito de representação, você precisa de mais um. Entendeu? Seria Mas o aí recepção? isso está na hora do Chartier. Entendeu? A outra começa. Começa com essa? A outra começa com S? Admar. A outra começa com S? Tem representação e a outra. Será que é com S? Então, você tem que ter dois conceitos. Social, não? Ah, então. Mas representação social já não é mais do setor. Se você for botar a palavra. Chartier, tá. Representação. Representação cultural. Então, tem que ver nos casos do setor. Cadê no celular? Ih, rapaz, acertou, acho que eu tenho ele aqui. Tem aí? Tem. Peraí.
A gente fala assim porque geralmente o autor aborda da onde ele retirou isso. Aí ali você consegue identificar a origem. Porque quando de um autor teórico trabalha, ele geralmente não põe um conceito só. Fica um representado como base, mas ele geralmente tem mais de um. Por exemplo, né, o Marco Auger trabalha com a identidade, né? Só que no Marco Auger tem a alteridade, que é o contrário dela, e o Marco Auger tem 3 identidades: a plena, a intermediária e uma que a gente chama que é superficial. Aí, como é que a gente trabalha essa identidade, por exemplo? For a mulher, a identidade feminina, a identidade plena dela é quando ela é uma mulher casada. A intermediária é quando ela é jovem que vai casar. E a superficial quando ela é criança. Então, a gente pode tratar uma identidade feminina a partir desses 3 conceitos de identidade. Você que, pelo documento, é que vai definir aonde você vai ficar. No teu caso de chartia de representação... Acabei de mandar aqui para tem que ver se ele... Michel acertou. Se ele define, além de representação, o que mais? Pozinho da Regina. Uhum. Então é isso, gente. Alguma dúvida? Guilherme? Então, Gerson, eu estava olhando aqui o conceito de recepção e representação. Eu acho que, para mim, vai ser melhor eu usar o conceito de recepção, porque vai ser a questão que eu tenho 2 textos, mas um deles é um artigo que fala que a recepção aponta para verificação da distância entre a gênese e a recriação posterior, que é o que eu quero trabalhar. Então, eu quero trabalhar a imagem do cavaleiro medieval presente na tapeçaria e como ela é recebida pelo público em geral. Aí, você acha que seria uma boa olhar pelo lado da recepção e não da representação em si? Sim. Aí você pode utilizar o básico, que trabalha com essa perspectiva da representação social e imaginário social, como que isso chegou até eles, como eles colocaram na tapeçaria e transmitiram isso para a população deles, na ideia de criar uma opinião pública acerca disso. Aí cria-se um imaginário social e imaginação social, são 2 coisas diferentes. Para ou recepcionar o estrangeiro, se for o caso, para quando chegar nesse território ele não ser agredido ou sofrer alguma outra coisa nesse aspecto que envolve a identidade de grupos. E aí você cria a representação do estrangeiro para criar uma opinião pública para recepcionar ele, para ele não se tornar mais o diferente, mais o conhecido. Certo, porque até esse conceito de recepção, esses textos que eu tenho me levam a um Lorna Hardwick, um negócio assim, faz tempo que eu não trabalho com esse conceito. Então, esse outro que você falou é qual, Gerson, que eu não consegui, que cortou? É o básico. Básico. Eu já até apresentei ele para vocês. Tá. Qualquer coisa, se você não for te incomodar, você puder mandar de novo, porque é muita coisa que a gente vê, você tá mandando. Porque envio para vocês. Que eu acho que vai ser melhor para mim trabalhar esse conceito de recepção. O dissertor eu vou enviar para a Edmara, para ela observar esse conceito de representação social, que no Chartier tem representação social, representação cultural,
e mais algumas outras representações lá. E aí, eu vou social. Aí a dica que o professor falou é social, lê o Chartier, lê o Michel de Certeau e busca o social ali. Essa mobilidade social a partir de Certeau. E assim destrincha. O Guilherme também tem Recepção, bardo. Barco. Essa perspectiva de recepção. Quem trabalha muito com isso pode ser o Auger, na perspectiva do aspecto relacional, porque ali você interage, a ideia de interação e integração entre duas culturas. E você relaciona essas duas culturas. E o relacional ele se encaixa nessa perspectiva conectada, de conectar uma sociedade à outra a partir da representação do cavaleiro e estrangeiro. Se foi isso que eu entendi. Que eu percebi agora que vai ser melhor eu trabalhar com a recepção e não com a representação. É como aquela imagem... Não, sim. Aí... Mas, por exemplo, na recepção, a palavra recepção você a utiliza dentro do aspecto relacional do Marco G. Porque o relacional é que relaciona duas culturas, duas identidades diferentes. E a partir de relacionar duas identidades diferentes, tem a recepção desse diferente, que ocasiona a interação e integração. Então, esse conceito te leva a essa perspectiva. Certo. E aí, por exemplo, outros conceitos. Oi? E todos os outros conceitos te levam a algo muito maior. Uhum. Não, então agora ficou mais claro. Ela tem que ver o conceito de representação mesmo. Depois aqui tem práticas cotidianas. O professor José Roberto está te dando a dica, Gilmar, de você olhar o conceito de puro de representação em Chartier, depois as práticas culturais, práticas cotidianas, que seriam as práticas cotidianas, e os jogos de relações. E os jogos de relações. São as palavras, são os conceitos que tem. São os conceitos chaves. São as palavras-chave que se formam o conceito. E aí pode te ajudar. Jogos de relação. Relação ou relação. Ou relação de força. Aí você pode utilizar qual que fica melhor. Jogos de relação, relação de forças é a mesma. São quase sinônimos. Quase. Não chega tanto, mas nada. Ô, Gerson, aí o texto desse Marc Auger seria qual? Que eu pesquisei aqui no Google normal, não achei um texto que... Eu até enviei para vocês. É o lugar antropológico. Ele quer olhar a recepção do Cavaleiro medieval. Na tapeçaria. A recepção aqui é Marc Auger, né? É isso, é o aspecto relacional. Aí da dele tira a interação e integração. Tá. Interação. E interação entre duas sociedades. Tá. Mas para isso, ele precisa fazer isso nos dois momentos que ele quer fazer. A tapeçaria. Isso. Que aí ele precisa... Você não precisa criar o que você queria fazer, que é a tal da representação, não é isso? Ele falou... O que você queria fazer? Eu queria olhar a imagem do cavaleiro medieval na tapeçaria de Bayeux, como ele é representado. Tá. O olhar. Mas o olhar você só vai ver na obra escrita. Sim. Qual é a obra escrita? Você não consegue na documentação ali que fala da recepção? Agora eu fiquei em dúvida. Aí sim é recepção, porque é alguém falando de algo que ele já viu. Do contrário, você trabalha com aspectos relacionados. Senão são coisas relacionadas, né? Não, porque a tapeçaria vai mostrar um modelo ali que o autor da obra criou, mas o texto vai te dizer talvez outra coisa. Que é isso que é o embate aí do relacional. Que o relacional pode ter coisas iguais ou não. Tá, e a partir... Porque na obra essa representação não pode ser a mesma que da tapeçaria, ou pode ser. Entendeu?
Certo. Aí qual que é o texto que eu posso olhar eu marquei o nome do texto é aspecto relacional? Eu vou mandar para vocês. Não, Tá. não, É uma coisa. é uma antropologia do não lugar. Eu mandei para vocês lá no grupo. Tá, O deixa não eu ver. lugar, uma antropologia da supermodernidade. Ó, Nem sempre o livro tem as palavras certas na capa. Nem sempre. E onde está isso? É o capítulo Lugar Antropológico. tá. Eu achei aqui o livro Não Lugares, Introdução a uma Antropologia. Isso, eu mandei para vocês lá no grupo. Então, a do Lucas a gente até deu, sem querer aqui, deu a perspectiva da identidade, que aí ele pode usar a identidade plena, utilizando até hoje mesmo a identidade plena, sendo a mulher casada, intermediária, a jovem que quer casar, e a superficial é a criança. Dependendo do contexto que ele for analisar a mulher naquele período, ele pode utilizar esses três conceitos para identificar ali a mulher no documento dele. Não, não, tudo bem. João Vitor? Ainda não para ouvir? Então, Sim, sim. E agora todo mundo está conversando, aí vai ter uma dúvida. Eu estava pensando em usar o Chartier, que nem a Admara vai usar, porque eu também quero falar da questão da representação. Como eu estudo os sonhos, eu quero, através dos sonhos, ver como que se representa o Asclépio na cultura. Aí eu não sei se o Chartier talvez seja mais adequado. Eu tenho essa dúvida. Porque eu acho que também abarca essa questão da narrativa mitológica, essas questões todas. Tá. O João, no teu caso, qual é o documento? É uma enciclopédia, chamado, traduzindo, a Interpretação dos Sonhos. A interpretação do sonho, né? É uma enciclopédia do século II depois de Cristo. Não, é de um ator chamado Artemidoro, mas ele fala de vários assuntos, e o Asclépio é um deles. Tá. Então, Artemidoro. Tá. E aí, nesse documento, a interpretação dos sonhos, o Artemidoro vai falar de vários sonhos. Ele fala de como que se lê esses sonhos com Asclépio, como se interpreta esses sonhos. Quando ele está em pé, sentado, então, vai elencar uma série de sonhos. O documento elenca vários sonhos? Sim. Tá, então, aí você vai ter que criar uma representação para cada sonho e o que cada um vai representar, o que quer dizer. Qual é a função social desse sonho? Ou a representação social deste sonho? Mas é para usar o Chartier mesmo, né? Se você quiser usar o Chartier, entendeu? Tá. Mas tem que encaixar. Tem que encaixar. E é isso que iremos ver nessa exposição agora, que eu vou passar rapidinho. A perspectiva de um exemplo de como encaixar tudo isso que conversamos aqui. O que eu vou mostrar para vocês é um autor da antropologia econômica. Eu acho que ninguém aqui trabalha com economia. Alguém trabalha com economia? Não? Trabalhando ou não, é importante para a gente analisar os conceitos e se encaixam ou não no nosso tema, como exemplo. Que eu acho que o professor José Roberto aqui deixou bem claro para vocês como é que articula tudo isso. Certo? Então vamos para a exposição rapidinho.
Só para a gente ver isso na prática. Parece alguma coisa para vocês? Não. Nada. Professor, ainda não projetou, não, professor. Ainda não entrou, não. Deve ser a internet, né? Não. Vê se foi. Ainda nada. Esperar, porque às vezes pode ter sido o computador. Estranho. Eu coloquei compartilhar, aí foi, e aí não apareceu mais nada, travou tudo. Já fui tudo. Olha lá, mas para eles não aparece. Será que é isso? É o computador que está muito lento. Oi ou não? Aparece para vocês alguma coisa? Compartilhou, gente? Então, não? Eu acho que vou ter que sair e entrar de novo. Cadê eles? Tá vendo aqui que travou? Eu apertei, coloquei para compartilhamento e... Não vai, travou tudo. Tá travado. Eu vou ter que sair e entrar de novo. Só um minuto. Tá travado. O negócio é comprar um computador mais potente. Pois é, tá travando. Eu não sei se é um delay da... O computador está travando, eu não sei se é o computador ou a internet. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Jack, será que tu enviar esse arquivo para a Edmara para ela compartilhar, será que não tava mais certo? Fora. Às vezes pode ser isso. Estranho. Agora foi. Agora vai. Consegue ver agora? Calma aí. Está carregando aí, vou colocar em tela cheia. Já foi? Vou até ocultar aqui. Tá com delay, então aguardar mais um pouco. Qualquer coisa, vê se consegue botar em tela cheia. Já está, Dar já. um zoom.
Aqui para mim já Pra está. gente não tá... Vai demorar um pouco. Ah, tá. Quando for, avisem, por favor. Não? Como aí? Para mim é só mas dá para ler, né? A não ser aquelas letras miúdas ali do slide para frente, né? Mas ainda não entrou na apresentação, não. Parei a apresentação, vou apresentar de novo. Vê se vai agora. Agora foi. Então tá ótimo. Isso que importa. Agora... Demorou, mas foi. Então, gente, como havíamos conversado com vocês, o professor José Alberto e eu, e aí ficou bem claro, eu acho, e pode ajudar vocês. Agora a questão é encaixar isso no tema de vocês. Como observar isso a partir do documento, se o documento traz para nós o conceito que podemos encaixar nele e de que forma podemos questionar ele com essas palavras-chave, que são os conceitos. E aí eu vou trazer para vocês algo importante também. É bom saber um pouco Travou. Mas aí o seminário tem uma data, né, Edmar? Dependendo se tiver show ou não, né? Eita! Rapaz, eu só sei uma coisa, que o Brasil podia ter ganhado ouro, e cancelaram o pênalti, né? Brasil, mas o Brasil ganhou uma prata aí com as mulheres. Né? É isso aí. Eu acho que está acabando agora, porque eu liguei aqui, eu vejo todo mundo aqui com a medalha na tela. Não, mas teve um pênalti para o Brasil que o juiz não deu, no caso, foi anulado. E aí, agora consegue me ouvir? Consegue ver o slide? Agora voltou a falar, não? mas está sem o slide. Estamos com o áudio. Ele vai aparecer já já. O slide ainda não subiu, ainda não. Eu copiei aqui e jogo para cá, gente. Então, professor, o problema eu acho que é a internet mesmo, está com delay. Foi? Então, onde vocês pararam? Pegaram até qual parte da minha fala? Nem o começo, mestre. Nem o começo? Então, não, tá tudo bem. É até bom que retorna o raciocínio. Então, quando o José Roberto e eu abordamos para vocês a maneira de articular o conceito que se escolhe a partir do documento, de que maneira as palavras-chave ali do documento podem se tornar um conceito e, com isto, é importante percebermos a origem desse conceito. Por exemplo, lá na Edmara, a representação do Chartier tem origem no dissertor, que o dissertor utiliza-se
a representação observando a sociedade. É diferente do lado cultural, é diferente das práticas, das representações de práticas culturais, do jogo de força. Então, tudo isso torna-se um amparato para a gente analisar e construir uma narrativa historiográfica. E, para isso, é importante percebermos a origem tanto do nosso teórico, qual momento ele surgiu, o que fez ele se tornar essa palavra, não é muito boa, né? O que ele fez com que ele formasse esse conceito teórico. Em que momento histórico ele estava vivenciando para ele pensar nessas palavras que antes não se utilizavam. E aí surgem assim os teóricos. O Karl Polanyi estava no momento ali do período entre guerras, ao criticar a maneira de se observar a economia com a grande transformação, a economia é essa, desde a Revolução Industrial na Inglaterra, como se poderia analisar o fato econômico junto com o social e não o econômico separado da sociedade, como poderia se utilizar isso, formando grupos de antropólogos, historiadores, sociólogos, arqueólogos e economistas que vão articular e juntar a economia a partir das sociedades e dar uma resposta para a sociedade. Dar a resposta essa do que ocorreu no período entre guerras, o surgimento do fascismo, do nazismo, das perspectivas liberais de Estado mínimo, como que isso surgiu e como que o Karl Polanyi vai destrinchar a importância de se observar a economia para dar uma resposta para a sociedade a partir das ciências humanas e sociais. Então, por isso que o Polanyi, para quem utiliza da economia na história e na sociologia, ele é muito importante porque consegue articular os números dentro da história. Algo que não é novo. Lá atrás, na Escola dos Análises, já se pensavam isso, de trazer os números, a demografia e tudo mais para os debates historiográficos, saindo um pouco da história dos grandes heróis e tudo mais, tornando-se uma nova perspectiva. E o Karl Polanyi, ele fala muito da organização social, integração da economia concebida como um processo estabelecido dentro da sociedade, ou seja, a organização social se envolve em torno da economia, da compra e da venda, da articulação entre trabalho e consumo. E toda essa integração da economia articula com a interação entre outras sociedades, como que um território se socializa com outro território a partir dessa perspectiva. E aí ele traz essa oposição enraizada e desenraizada que toca a economia em relação com toda a sociedade. E aí ele traz essa perspectiva de que o mercado ele não é só de uma perspectiva entre compra mais caro e vende mais barato. Tem toda uma lógica por trás disso tudo. Tem todo um movimento social e humano que faz isso ocorrer. E não apenas número ou situação monetária. E aí, para explicar isso, ele vai lá na Revolução Industrial e fala, olha, o trabalho é a terra, a partir do momento que o ser humano ele se desprendeu dessas possessões e passou a ter um dono, isso transformou tudo. E aí, os produtos não são produzidos, né? Quando se tem o trabalho e a terra, os produtos não são produzidos para a venda, mas para o consumo humano, para o consumo entre a família. E aí você, a partir do momento que você cultiva muita uva, você vai lá em outro território e troca uva por peixe e vice-versa. Não tem uma perspectiva mercadológica por trás disso. E aí ele contrapõe nessa ideia o Adam Smith, ele contrapõe inclusive o Braudel,
que o Brodel fala na articulação do Mediterrâneo só com uma perspectiva de compra e venda, a partir das trocas que as rotas comerciais se formam no Mediterrâneo. Então, o Karl Polanyi, ele fala, olha, as rotas do Mediterrâneo são fundamentadas nas trocas, mas não só na compra e na venda. Trocas de uma mercadoria para outra, de um produto para o outro, e de uma região para outra, onde tem a escassez de determinados grãos, que tem uma região, não tem outra, e isso articula toda a movimentação no Mediterrâneo. Não está envolvida somente a política e nem mesmo a situação monetária. Então, é essa perspectiva que o Polanyi tem sobre o Brodel na análise do Mediterrâneo. E aí ele traz toda essa função real das inversões, que são regular os processos econômicos e sociais, a fim de evitar grandes colapsos e reforçar a hegemonia de uma classe dominante. O que ele quer dizer com esses órgãos? Com essa função real formada por órgãos sociais. E aí ele dá o exemplo, ele vai lá na antiguidade para explicar isso. Porque para ele, por exemplo, na sociedade egípcia, tem um órgão social formado pela religiosidade, porque o faraó é um deus vivo, e ele tem o direito de reter os excedentes de grãos. Então, esse órgão social, ele dita a função real das intervenções que são de regular os processos econômicos. Se produziu muita cevada, o Estado retém esses excedentes, e se a cevada entrar em escassez e entrar outro produto, vai ser obrigatório com que esses pessoal que cultivavam a cevada e agora cultivam outros grãos, vão lá e vão trocar, por exemplo, o arroz pela cevada. E aí o Estado ele controla e redistribui essa perspectiva a partir das trocas, formando a função real. E aí ele destaca esse problema geral da teoria da história, como se essa perspectiva das sociedades orientais, que eles chamam de sociedades palacianas, que tem um Estado onde pega os excedentes e troca esses excedentes ou redistribui esses excedentes para a população, ali tem uma estrutura social formada a partir dos palácios. Aí ele vai falar que é diferente, que é bem diferente do que acontece na África, que aí é em Atenas. Então ele consegue articular a sociedade palaciana com as sociedades, ele diz, não palacianas, que é referente a Atenas, Roma, etc., que articula o seu comércio a partir de uma praça de mercado e ali circula todos os produtos produzidos dentro de um território com outros territórios. E aqui é um quadro que eu já mostrei para vocês, para as condições teóricas, abordagens, essas coisas. E aí, com isso, podemos perceber a antropologia cultural que revelou que o ser humano produzia a partir de uma variedade de motivações sem objetivo de lucro. É a antropologia cultural. É diferente da antropologia econômica, etc. Alguém quer falar alguma coisa? Sim. Fiz. Estou passando slide. Isso, é onde eu estou mesmo. Nada. É porque eu acho que como está no modo da apresentação, tem que passar manual, Jéssica. Eu vou clicar nisso aqui. Assim, vê se foi. Parece? Tá no terceiro Então, aí. No 7, aliás. Não, eu vou... Deixa eu parar a apresentação, porque aí eu estou com a setinha, não tem como. Agora vai. Vê se vai mudar, gente. Mudou. Tá, perfeito. Na antropologia cultural, o Karl Polanyi, ele revela que
o termo cultura ele está muito ligado a costume para o Polanyi. E aí, Travou. Os dois ao mesmo tempo funcionando. foi? Gerson, Não, o tem áudio falhou totalmente quando você apresentou. Mas agora está indo? Sim, mas parece que quando você apresenta o PowerPoint em tela cheia, aí corta o áudio. Os dois Tá, ao mesmo então eu vou ficar por aqui. Te incomoda vocês? Uma coisa do Não. Não, dá pra gente olhar, tranquilo. Tá. E aí o que acontece? Na antropologia cultural, a perspectiva do Polanyi é que a cultura seria uma ideia de costume. E nessa perspectiva de antropologia cultural ligada ao costume, ela está ligada às motivações sociais. E aí o Polanyi ele traz a perspectiva de que essas motivações não tinham a ideia de lucro. Eram motivações de dar um exemplo, tem uma tribo que quer contato com outra tribo. O que uma tribo tem que outra não tem? Aí começa uma relação de status, que às vezes é um chefe com outro chefe, eles vão trocar os presentes, e nessa troca de presente tem o intercruzamento, que aí ele vai vir com a ideia da sociologia, refuta um pouco isso, porque traz a tendência utilitarista, ou seja, da utilidade, não de presente. Mas o que uma tribo tem que me beneficia? E aí eu tenho um conjunto que entrelaça isso. E aí, dentro dessa perspectiva entre status, que auxilia na troca de presentes, e tribos que só visam o benefício próprio em si, gera culturas superiores dotadas de grandes riquezas que não tinham sistema de mercado. Porque o dinheiro não se envolve. Eu utilizo dois mecanismos diferentes, mas não tem o dinheiro, o monetário sobre si. E aí, o Polanyi, ele observa essa economia substantiva de interação e instituição como dois elementos que relacionam o ser humano, junto o ser humano, faz o ser humano consumir produtos de outras territorialidades sem a necessidade do dinheiro, dizendo e tabelando os preços. O que o produto custa mais caro porque está na escassez. Mas não, você tem numa tribo um status, que esse chefe de status segura os excedentes e redistribui a sociedade. E tem contato em outra tribo caso falte alguma coisa. Então, é uma relação muito mais de trocas entre um produto e outro, fundamentada no status, que é o diferente da utilitarista. Que a utilitarista entra em contato porque ali tem um rio que faz a minha tribo circular. Então, eu vou lá e tenho um contato para manutenção do benefício. E a outra, o benefício com outra tribo, é umas rotas, alguma espécie de plantio, e aí tem essa interação entre si. E que ele observa isso não observando números, por isso é a economia substantiva. E não se tem números, apenas as relações sociais dos seres humanos. E essa interação pelo material, em termos de sobrevivência, pode ser composta em duas espécies de trocas, de localização e de apropriação, que podem ou não caminhar juntos, que é exatamente isso que eu estou dizendo. Só que essa perspectiva parte da tríade sociológica, do sociólogo, do antropólogo e do historiador. Sem análise dessas três ciências, não tem como observar esse tipo de economia nas sociedades antigas. Antigas, assim, até a pré-revolução, vamos dizer assim, pré-revolução industrial e política. Industrial na França, industrial na Inglaterra e política na França. Antes disso, eu poderia observar a relação econômica só
a partir das análises humanas, né, das ciências humanas e sociais, sem pôr número no meio. E assim traz a ideia, os conceitos por trás disso são o conceito de interação, que também se diferencia pelo modo como a economia se relaciona entre uma sociedade e outra, ou um território e outro, os domínios políticos por trás disso e a cultura de uma sociedade e outra. E aí, olha que coisa importante que foi enaltecida aqui pelo professor José Roberto. Por mais que o Polanyi tenha criado a ideia de integração econômica entre duas sociedades distintas, para observar isso, ele vai lá na sociologia e dialoga com Durkheim, Weber e Pareto, que fixaram a atenção nas pré-condições sociais de diferentes tipos de ação individual. E assim auxiliou o Polanyi na observação desse conceito. E além desse conceito, ele utiliza a ideia de reciprocação, que é reciprocidade. E aí é do Malinowski, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de lê-lo. O Malinowski ele é muito importante nessa ideia de reciprocidade entre sociedades distintas, né? Ele parte da perspectiva da organização simétrica. O que seria a organização simétrica? Como dois grupos, eles são iguais, pensam iguais. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, em Atenas, a gente tem diversos grupos diferentes, que são chamados hetaireias, né? São facções ou grupos políticos. Eles são distintos. Então, eles buscam relacionar a polis ateniense a partir dos grupos que eles são amigáveis. Então, por um lado, um grupo é amigável com a região do Mar Negro, e, por outro lado, o grupo é amigável com a Magna Grécia e com os grupos ali do Mar Egeu. Então, essa organização simétrica formada pelos grupos faz com que haja articulação com aqueles que são mais familiarizados com o seu sistema, ou pensam iguais. Só que para Malinowski, ao observar uma sociedade da ilha do Trobriand, né, os Kulas, ou Kula, é de como esse grupo de organização simétrica que pensa igual, que possui um sistema familiar muito parecido, se articulavam ali nessas ilhas e trocavam os bens e trocavam as suas relações reciprocamente, sem briga, sem nada. Então, o que eu quero dizer com isso é que cada conceito, o conceito de integração, ele dialoga com esses autores. Alguma dúvida? Travou de novo? Não, tá tranquilo, já. Você pode seguir em frente. Alguma dúvida, não? Ficou claro isso? E aí são os conceitos do Polanyi, em meio a isso e tudo, que podemos extrair a reciprocidade, que é a interação de uma sociedade e outra, seja de grãos, seja de qualquer meio que não haja violência, que não haja o domínio territorial, mas para isso esse grupo tem que ser simétrico. Eles têm que dialogar de alguma maneira, seja na perspectiva política ou na perspectiva social, de algum estado, de alguma forma eles têm que serem parecidos para que haja a reciprocidade sem a ideia de domínio. Porque se forem grupos diferentes, pode ter a perspectiva de domínio. Tem também a distribuição, que aí em Idade Média pode ser utilizado, em Egito pode ser utilizado, Atenas, de certa forma, se observarmos a mudança ali de Péricles, que queira ou não, ele distribui a partir das trocas de trabalho,
Então, não deixa de ser a distribuição. Não. O cara trabalha para o Estado e o que ele vai ter é um dinheiro para isso. O dinheiro pelo seu trabalho. Não deixa de ser mais uma distribuição. Então, o Estado colhe e depois redistribui. Que é o segundo conceito ligado à distribuição, que é a redistribuição. É o acolhimento e repassar esse acolhimento para a sociedade. Então, esses dois conceitos dialogam nessa perspectiva. A centralidade está muito mais ligada às sociedades palacianas, que é o que eu quero dizer com sociedades palacianas. Micênica, minoica, Egito. Então, todas as sociedades, Idade Média, por que não? Até porque são centralizadas no feudo. Você tem um feudo, que esse feudo ele controla toda uma área territorial muito grande. Então, não deixa de centralizar sobre si o poder econômico, os excedentes de grãos, etc., de qualquer outra coisa que for produzida. E as trocas é um conceito que pode ser utilizado em N sociedades, que vai da antiguidade até a contemporaneidade. Principalmente na contemporaneidade, que a gente vive na troca, já que a nossa troca comercial é totalmente monetária. É o dinheiro que vai mandar na sociedade contemporânea. É diferente das sociedades antigas. Nas sociedades antigas, a ideia de dinheiro, pelo menos em Atenas, vem com Péricles, mais palentavelmente, e aí, tanto é que ele causa ali um rebuliço por conta disso. Tem grupos que são totalmente contra, porque sai da zona de servidão, bem dizer, e vai para a zona um pouco mais confortável de não depender de um dono de terra para ter suas rendas. Ele consegue ter a renda a partir do seu trabalho braçal. Então, isso em Atenas causa um rebuliço danado. No Egito, as trocas é somente entre o poder centralizado com as sociedades. Uma sociedade que produz peixe vai lá, vai dar um bocado para trocar por cevada ou qualquer outro grão, e também pode ligar isso à centralidade. Então, os conceitos, dependendo do que você for estudar e dependendo do seu documento, tem como articular entre duas palavras, que dão mais robustez nas suas análises. Mas lembrando, é um conceito, ou melhor, é um teórico e alguns conceitos que vão ligar os seus capítulos. Mas isso é bem para frente. E aí, a gente destrincha esses conceitos. Aí vem a reciprocidade, que para o Calpolani, a reciprocidade só pode ser realizada se dividir em subgrupos simétricos, cujos membros pudessem identificar uns aos outros como tais. Assim, o grupo A poderia estabelecer relações de mutualidade com seus correspondentes do grupo B, e vice-versa. Ou então, 3, 4 ou mais grupos poderiam ser simétricos em relação a 2 ou mais eixos. Isso se todos eles forem iguais, pensarem iguais, terem a mesma perspectiva de sociedade, ter o mesmo viés político. E assim você articula isso em todos os tempos históricos, essa reciprocidade. Porque até hoje, por exemplo, hoje até que não, até a União Soviética, até a União Europeia se desfez com a Inglaterra saindo dela, mas são grupos criados hoje para manutenção das suas redes de troca de reciprocidade entre si. Então, a União Europeia, OTAN, G20, etc., não deixa de ser um grupo que monta essa reciprocidade e ajuda um ao outro, ou deveria ajudar um ao outro. E aí essa perspectiva também pode ser analisada em tempos recuados. Distribuição pressupõe o método de distribuição de alimentos praticado nas sociedades palacianas, como minoica, egípcia, etc.,
porque armazena os grãos a partir de um governo central e redistribui de acordo com a necessidade da população. Os complexos sistemas de armazenamento nos portões, seja do templo do palácio ou da cidade, esta concentração de excedentes de grãos era decorrente do medo da fome, ocasionado pelo clima, guerra, entre outros elementos sociais e naturais nocivos para o plantio e a colheita. E lembrando que esse medo da fome, e que toda a sociedade tem esse medo da fome, que pode ser articulada com a ideia de distribuição, observando os outros dois conceitos que vêm a rebote, que é o governo central e o redistribuir. Estou sendo rápido? Estão conseguindo compreender? Então, mas vocês conseguiram compreender o conceito e algumas outras palavras que vêm adequado a esse conceito principal, a essa palavra-chave? Leva também às relações sociais, né, diretamente. Né? Por exemplo, a própria distribuição como conceito, ele envolve, digamos assim, subconceitos, correto? Correto. E é esses subconceitos que vocês têm que estarem atentos. Tem que estar atentos também. Porque eles, você tem o conceito principal que você articula ele o tempo inteiro. Os subconceitos te dão um cabedal para você observar com mais afinco a relação da palavra principal com as outras interligadas. Esse modelo teórico econômico, você está dando um exemplo, mas todos os outros também são assim, né, Jackson? Na questão da teoria política, de dominação, no social, no imaginário, na análise do discurso, todas elas vão ter os seus conceitos assim, partindo de uma teoria, correto? Sim. São palavras que partem de uma teoria. A metodologia também. A Eni Orlandi, quando ela fala da metodologia de análise do discurso, ela utiliza o conceito de representação. Por isso que quem trabalha com representação, e dependendo do documento, a Eni Orlandi ela cai como uma luva na metodologia. Porque o que ela entende de representação, quando você monta a descrição do conteúdo, te ajuda, inclusive, nas perguntas a se fazer no teórico, a escolher que dialoga com essa perspectiva da autora. Quem trabalha com análise do conteúdo, a mesma coisa. Tem conceitos retirados do Julian Greisman que articula com o seu teórico. E aí forma todo o conjunto da obra. E são conceitos, por exemplo, a reciprocidade ela é basicamente econômica, ou de sistema mundo. Pode observar na política? Pode, mas nem tanto. Porque na política tem outros nomes para isso aqui. Tem a representatividade, é um deles. A recepção é outro. E aí, dentro da política, eu posso articular para dizer quase a mesma coisa, mas com outras palavras que se encaixam melhor com aquilo que é o meu documento. Compreenderam? Foi difícil? Confuso? Por um lado, eu estou entendendo, mas por outro, estou ficando cada vez com mais questionamentos sobre qual teoria utilizar de acordo com o meu documento. Então, mas é aí que o professor José Roberto elencou e eu vou ratificar. Por exemplo, o seu documento aparece algumas palavras, ou te conduz a umas palavras. Por exemplo, seu documento te conduz a palavra... Eu não sei qual é o seu documento. Vou dar um exemplo do meu documento, que é o Espécie de S. Ali ele fala de duas irmãs ungidas, que uma vestia lindos tecidos persas, e a outra
uns lindos tecidos dóricos. Porém, elas tinham raiva uma da outra. O que eu consigo tirar disso aí? Posso extrair a diferença cultural ou representação cultural. Aí quem me traz isso? Roy Chartier. Há um tema. Outro tema que eu consigo extrair dentro dessas perspectivas. Relação de força. Se são duas irmãs e uma vestia tecidos persas e outros dóricos, então são duas relações de força por duas territorialidades diferentes fundamentadas nessas duas irmãs. E aí eu destrincho. Então eu só vou saber qual conceito utilizar a partir do meu documento. Eu não consigo saber sem olhar o meu documento. O meu documento não fala por si só. Ele me conduz a um olhar. E aí que eu vou escolher qual olhar eu terei sobre isso. Gerson, é bem isso que você falou, é escolher, né? A gente tem que escolher. Porque, olha, o meu documento é o poema O Rei Roberto, do bispo Adalberon de Laon, do século XI. Então, nesse documento, ele... Oi? Vamos com calma. O seu documento é esse. Sim. Qual é o seu tema? O tema, né, é a trifuncionalidade da sociedade feudal. Tá. Trifuncionalidade. Sim, até o Dumézil ele já discutiu sobre isso. Ou funções de poder. Então, aí, por exemplo, se você está observando isso, o professor José Roberto também pensou a mesma coisa que eu. Você está analisando as funções de poder, funções sociais dessas três. Qual teórico fala de função social? Ainda tem o discurso religioso, né? Porque ele é bem... Não, mas aí, calma, não avança muito não, que aí dá chabu, devagar. Porque aí se você entra em discurso religioso, aí é outra palavra. Isso, às vezes, pode se encaixar nessa função social. Entendeu? Então, por exemplo, focou na função social, a função de poder. Eu pensei exatamente nele. Eu estava querendo trabalhar com o Foucault nessa questão de relações de poder, porque o bispo Adalberon, quando ele divide a sociedade feudal, né, no feudalismo clássico, nos três estamentos, por função de atividade social, assim, dá-se a entender que é um tipo de dominação de poder, de relações de poder de um grupo sobre os demais, ou melhor, né, de dois grupos sobre o que tem o maior número, mas que fica submetido a esses dois. Aí ele vem com esse discurso religioso sobre isso. Aí eu tinha realmente pensado sobre Foucault. Sim, e além do Foucault, você tem, de novo, o Bronislaw Basso, que trabalha com as funções sociais. Aí, a partir da sua perspectiva e do seu afinco com cada autor. Mas as funções sociais se encaixam. As funções sociais estão ligadas ao imaginário também social por trás disso tudo. Os guardiões. Poxa, agora você me deu uma luz gigantesca agora. Agora eu tô mais direcionado agora. Obrigado, Gerson. Dessa vez agora estava pensando na linha certa, na linha de pensamento certo. Só precisava refinar e entender melhor isso. Sim. Grade é tão importante, porque é a partir dessa grade que você constrói o seu questionamento, porque disso, porque daquilo outro, e enxerga nele as palavras. Espera aí, se meu tema é tal, eu não posso procurar cabelo em ovo, eu tenho que seguir o meu tema. Se meu tema são as funções sociais, então o meu teórico será fundamentado nessa perspectiva de função social. Onde está isso no documento? Está no verso tal, no verso tal, no verso tal. E aí eu vou articulando essas funções. Várias funções que tem, porque toda função social vem atrás de outra. Mas eu só utilizo um autor, um teórico.
E aí, desse um teórico, eu destrincho as outras palavras. Perfeito, Gerson. Até os versos, né, que eu separei do documento, que o documento é um pouco longo, né? É um poema relativamente grande, mas a parte que eu separei fala exatamente isso, das funções sociais, né? Que vai discutir essas relações de poder e de interações dentro da sociedade feudal. Poxa, agora encontrei o pote de ouro. Obrigado, Gerson. Roberto também. É isso. A gente está aqui para isso. Esclarecer. Seguimos em frente? E aí, vem distribuição. Distribuição pode usar esse, né? Distribuição, governo central, redistribuir. E a redistribuição um todo. Que a redistribuição prevalece num grupo na medida em que, na alocação de bens, incluindo-se a terra e os recursos naturais, estes são escolhidos e distribuídos conforme o costume, a lei ou a decisão central. Então, articula com aquele outro a partir dessas todas essas perspectivas de costume, lei, um governo central que dita o que será ou não dessa redistribuição, se um peso de uva será, se um peso de uva será equivalente a 5 pesos de cevadas ou a 3 pesos de cevadas, vai depender da decisão e do excedente que tem nesse governo central. E aí ele distribui a partir da aplicação de um grupo menor, que é a sociedade, como família ou um feudo. Se eu tenho muito excedente, mas ninguém cultivou nada, eu vou redistribuir de pouquinho em pouquinho para cada um, para que não falte para ninguém e muito menos para o Estado. Porque eu preciso de ter excedente para trocar por os outros produtos de outros territórios ou de outros lugares que produzem uma coisa e eu não produzo. Assim foi o Egito Antigo, que embaixo ali tinha a produção de peixe, mais acima vivia da cevada. Então o governo central tinha que articular tudo isso a partir do seu vizir, que é uma espécie de supervisor, né? O subgovernador do faraó, que ele ia lá e, ó, você pegou 3 peixes, 2 é seu, 3 é meu, mais ou menos isso. A conta não é essa, né? Mas só uma ideia de que o Estado ele tinha que ter esses excedentes para trocar por os outros produtos. E aí vem a centralidade, que é a ideia de um centro para administrar a economia, pode ser um palácio, um templo, um espaço doméstico, bem como político, ou seja, instituições que vão estabelecer as equivalências para suprir um demandado uso dos bens dados ou recebidos. Assim, ele iguala não apenas o ganho subjetivo para ambas as partes, implícito para todas as trocas voluntárias, mas também o ganho objetivo. É exatamente isso que eu havia dito. E assim a troca. A troca ela é bem ampla e tem a ver com um exemplo que eu dei. Então, ela pode ser utilizada em diversos espaços-tempos da sociedade, esse conceito de troca de Calpolan, que é um movimento bidirecional de bens entre as pessoas orientadas para o ganho que cada uma delas obtém dos termos resultantes. Isso é de fato. Por isso que existe a Mercosul hoje, União Europeia e várias outras delegações que é justamente orientar o ganho e bidirecional desses países que são amigos, vamos dizer assim, que um troca com o outro, um vende com o outro tem um imposto a menos, e assim vai para fortalecer um grupo de países. Então é assim que se forma o BRICS, né? O Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, com a ideia de combater a União Europeia, a força de oposição de grupos bidirecionais para combater a União Europeia em quesito econômico. Então, se lá eles articulam para a gente pagar mais caro no produto manufaturado, então vamos fazer isso entre nós, como um grupo alternativo, na ideia de importar e exportar entre nós, sendo bem mais barato
para a gente ter um equilíbrio econômico no globo. E isso requer um padrão comportamental exigido pelo mercado. O padrão comportamental, aí essa perspectiva é muito mais contemporânea do que da antiguidade. Porque o padrão comportamental exigido pelo mercado são as propagandas. É a ideia do imperialismo. O produto original vindo da Malásia com produção escravista é bem melhor do que a produção chinesa feita com a própria população de lá, que não é escrava, mas tem um salário a menos para competir com o mercado internacional. E aí fica nesse comportamento que o mercado exige e as pessoas consomem a partir disso. E aí cria-se outro conceito que eu não trouxe, mas cria-se um conceito de imaginário econômico. Ou fantasia econômica, que aí já é do Marx. E tem outro conceito. O Pacto Social do Produto. E o Pacto Social do Produto nada mais é do que isso. Eu utilizo determinado investimento em determinado lugar que pouca gente utiliza e a partir disso vão me julgar para eu utilizar isso. Porque a margem da sociedade não utiliza. Eu utilizando, eu estou acima. Então, eu crio um status, eu crio uma lógica do mercado. A partir da sua exigência. E atos aleatórios de permuta, de troca por si sós, não produzem preço. Aí é muito mais voltado à antiguidade, são atos aleatórios de permuta. Isso acontece muito com os produtos da Pérsia que vão a Atenas e vice-versa. Troca uma coisa pela outra, troca um riton persa por uma cerâmica ateniense e vice-versa. Aí a ideia não tem valor, mas tem a ideia de status. Olha, eu tenho um produto ateniense e o outro grupo ateniense, olha, eu tenho um produto persa, e isso cria-se a ideia de não produzir preço, mas produzir status. Que aí é um padrão de mercado que oriente a intenção de permuta das pessoas. E, de modo geral, o padrão de mercado não nasce no mero desejo dos indivíduos de comercializar, permutar e trocar. Pressupõe que seja disso a necessidade sem ser. Claro, gente. Confuso. Deu para entender como é que mobiliza esses tipos de conceitos em determinadas sociedades e suas análises? Porque o Polanyi, ele é uma exceção. Dá para usar isso na Idade Antiga, na Idade Média, na contemporaneidade. Então, ele acaba sendo um guarda-chuva, vamos dizer assim, para quem analisa a longa duração da sociedade. Para quem se arriscar um dia de ir lá na antiguidade até o dia de hoje para explicar algo, o Polanyi é um exemplo de que pode ser feito, só é bem trabalhoso. Então, é por isso que articula esses conceitos, independente do espaço-tempo. Legal. Vai disponibilizar essa... Oi, Júlio? Não, pode falar, Abel. Eu te interrompi, tu já estava falando antes. Não fui eu que te interrompi, Júlio. Pode falar, por favor. Eu só fiz um comentário que legal também faz trabalho, né, de a longa duração. Por isso que o Legoff traz a Idade Média até a Revolução Industrial, porque ele percebe muitos traços do período medieval que ainda estão intrínsecos naquela sociedade. Ele mobiliza isso a partir dos conceitos que ele traz ali com a ideia de entender que a Idade Média só rompeu com a Revolução Industrial, porque ainda tinha terra, a população ali da terra tinha muito sobre si, a perspectiva da família e tudo mais, que é um traço que tinha na Idade Média. E aí veio a Revolução Industrial,
ali com cercados dos campos e acabou tudo isso monopolizando como centro. Mas eu não Eu te fazer isso, não. se tu vai disponibilizar esses autores aí do slide para a gente, que tu tiver, né, claro, como o Polanyi aí, para a gente pensar através disso. Porque, tipo assim, eu entendi que tu deu o exemplo do próprio slide, daquilo que o professor Roberto estava falando. Mas é aquilo que eu falei, eu fiquei, porque eu estou, talvez já esteja num diálogo maior, a parte o documento que eu enviei, da parte inclusive de atos, é que fala sobre isso, né? Porque eu vi aqui uma coisa sobre isso, e que eles falavam, né? Pô, mas será que foi realmente a cidadania que liberou Paulo? Porque é o funcionamento do sistema judiciário romano, né? Ele está numa província menor, ele é transferido para a Judéia, e da Judéia ele teria que ser julgado em Roma, né? Porque a cidadania dele permitia isso. Então, quando ele fala isso, o cara lá deu a chibatada nele, ele diz, eu sou romano, por favor, eu tenho direito ao julgamento. A ideia dele, quando ele evoca a cidadania dele, é justamente essa. Então, assim, a percepção que eu tenho é que é um contexto mais amplo, né? E a ideia é que isso também traz outros desdobramentos que eu não estou nem tentando nem trazer isso à tona. Tanto que ele vai falar em outra carta paulina, que ele diz assim, alguns cristãos aí foram mártires, e eu tive esse privilégio porque eu sou romano, eu evoquei minha cidadania romana para não ser morto, digamos assim, ou para não continuar preso, né? Então, ele traz isso em outra passagem, que é justamente a parte que eu enviei no meu documento. Entendeu? Então, a ideia Júlio, uma dica. O que eu apresentei aqui de Polanyi é só como mobilizar os conceitos. Não necessariamente vocês precisam aplicar. É só como entender a mobilização de um conceito na pesquisa de vocês. Só. Até porque ali foi uma grande pincelada. Porque esse slide eu dei num curso lá na FRJ e eu demorei 4 horas para dar esse slide. Então, o que eu apresentei para vocês foi uma pincelada muito rápida do que se entende com esse autor e de como mobiliza esse documento. E uma dica. Vai na onda do orientador. Por que eu estou dizendo isso? Uma, experiência. Eles têm uma experiência muito grande de leitura, têm uma experiência muito grande, às vezes até com o nosso tema, que a gente não tem nem ideia, porque são os professores que estão muito tempo no meio acadêmico. Então, segue a linha do seu orientador que vai dar certo. Eu sei que muitas das vezes ficamos encantados com aquilo que nós vimos nas aulas e tudo mais e tentam levar isso para o nosso documento. Uma dica, quando isso acontece, busquem produzir um pequeno artigo científico, porque aí vocês não queimam o que a gente fala gordura. Porque a partir do momento que a gente pega qualquer coisa que a gente se acha interessante e aplica a nossa pesquisa pessoal e apresenta ela e tudo mais, a gente come gordura. Porque aí quando cai na nossa pesquisa, o orientador, olha, mas você falou isso na comunicação em tal lugar, você falou isso quando você publicou um texto em tal lugar, e aí você queima gordura, então não tem mais algo novo. Então a dica que eu dou é o seguinte, viu algo novo interessante, pega, faz um artigo científico bonitinho, com introdução, com documento, com debate historiográfico, com aquilo ali superficialmente e publica. Porque não se dá um olhar em nenhuma comunicação, você apresenta algo novo de cara. Porque podem roubar a sua ideia de gente, eu estou no mestrado, indo para o doutorado, e vocês estão na especialização, aí você apresenta algo interessante, aí vem um camarada que está mais à frente, que vai fazer um processo seletivo de doutorado, vai, opa, vou anotar isso daqui porque o que ele deu é interessante. Aí ele vai lá, pega a sua ideia, aprimora, e aí depois, quando você chega lá na banca de mestrado, de doutorado, a banca vai olhar e vai falar assim, olha, eu sugiro você fazer um apanhado do seu tema no Brasil
e observar o que está falando do seu tema, porque o que você está trazendo não é novo, já abordaram isso. E aí? Acompanha só e fala junto a ideia. Então, a ideia do professor é ótima, Júlio. De verdade, é porque não é a minha área de pesquisa. Mas se eu observar no documento que o professor Júlio deu de ato... Júlio acabou de dizer. Né? Não foi ato, Júlio? Eu estou botando no grupo. Ser atos. E é a questão de ser romano. Ser romano. Olha aí o que o professor vai escrever. Né? Ser romano. Atos de ser romano, porque ele está dizendo que é romano no documento, no diálogo, como os soldados estão batendo nele na porrada. Né? Está batendo nele, né? Está aceitando, levou ele para a prisão, bateram nele. Se ele falou que é romano, parou de bater, é isso? Uhum. Porque ele foi preso, né? E pelo que eu já fui atrás assim, da lei romana, né? Tá. Todo preso, né? Ele tem, quando ele evoca o direito de ser romano, ele tem direito a um julgamento, né? No caso, como ele estava longe de Roma, lá Calma aí, Júlio. Senão perde o raciocínio. Se ele ali está no julgamento, está preso por não ser romano, você tem aí, então, a questão de... Você pode ter duas, né? E aí vai depender de como você leva. Se ser romano, eu posso usar o sujeito, conceito de sujeito, que é do Peter Buck. Depende de como você pergunta o documento, como você questiona o documento ou como você rotula o documento. Então, se for sujeito humano, eu vou usar o conceito de sujeito de Peter Buck. Se eu for usar o conceito de identidade, por causa de ele estar na província, né? Eu vou usar o conceito de identidade do Mark ao G. Entendeu? Depende da pergunta ou modo que você queira entender seu objeto. Se ele é um sujeito, Peter Buck. Se ele é uma identidade que está na província, é Mark ao G. Se ele está dizendo que é romano, né, por ser romano, pode ser o quê? Uma tática, uma estratégia para fugir. Tática e estratégia de quem é? O dissertor. Então, dependendo do que você elege como hipótese ou o objeto que você quer fazer, você pode usar um destes três teóricos, dependendo da pergunta que você faça para o documento e como você vai interpretar o documento. Se agora está me dando um problema para desenvolver, um tema para desenvolver, e um questionamento para fazer, que até antes você não tinha me dito nada. Então, agora, você que vai decidir o que é esse interrogatório feito aí nesta passagem. Significa o quê? Né? Por exemplo, a pergunta: o que é ser humano em uma província romana? É a pergunta que eu faço. O questionamento que eu faço. O que é ser romano dentro de uma província? Me dá garantia de quê? Entendeu? Aí, se ele é romano, ele era o quê? Ele era o quê? Um cobrador de impostos. Um cobrador. Qual é a função social de um cobrador de impostos? Eu não sei o que é. Você vai responder. Por que eu estou aí? Por que
soltou tão rápido? Só por causa da identidade romana? Então, essas coisas que só um trechinho do documento você já desenvolve. Entendeu? Se você tem outra passagem que vai acrescentar, vocês vão no